Olá, nossa aula de história de hoje vai abordar um conteúdo que é de grande importância para a compreensão de como as sociedades antigas influenciaram na cultura atualmente. Hoje, nossa aula é sobre a história da Grécia Antiga. Bem, a Grécia Antiga é uma civilização que vai estar localizada na região sul da Península Balcânica. É um povo, é uma civilização que vai ser formada por povos indo-europeus, né? Geralmente se destaca aí quatro povos principais: os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios. A partir da formação desses povos, né, mesclando-se aí com a civilização cretense e a civilização micênica, a gente vai ter a base para a formação dos gregos, né, dos gregos antigos, certo? Mistura de culturas e eles foram desenvolvendo a partir daí uma cultura própria. A economia da Grécia Antiga ela vai ser baseada muito nas ações comerciais. Então, o comércio, principalmente o comércio marítimo, é que vai se destacar como a principal atividade econômica na grande maioria do território. A história da Grécia Antiga ela pode ser dividida em cinco períodos principais: período pré-homérico, período homérico, período arcaico, o clássico e o helenístico. O período pré-homérico e o homérico recebem esse nome devido aos poemas escritos por Homero, né, que foi um grande autor desses povos. Homero escreveu dois poemas, a Ilíada e a Odisseia, no qual nós temos aqui dois exemplares. É importante a indicação dessa leitura, principalmente para quem quer compreender um pouco mais da cultura grega. Ele vai narrar aí tendo como foco principal a Guerra de Troia, mas a partir da leitura desses poemas a gente vai compreender um pouco desses dois períodos. No período clássico, a gente vai ter o desenvolvimento e um destaque muito grande para as polis, ou seja, as cidades-estados. Mas como foi que essas polis chegaram a ser cidades-estados? Ou seja, cidades que tinham autonomia política, religiosa, cultural e econômica. A gente vai ter uma origem das cidades-estados lá na Gênos, quando a população era dividida em pequenos grupos familiares, conhecidos como genos ou oicos, e esses grupos, cada um desenvolvia suas ações políticas, econômicas, cada um se organizava diferentemente uns dos outros. Nessa diferenciação, a gente vai ter um crescimento desses genos. Os genos maiores iam tomando destaque, né? Apesar de serem inicialmente grupos familiares, eles foram tomando destaque. O líder, né, o patriarca desses genos, acabava tentando ali de alguma maneira exercer um certo domínio sobre os outros, e a formação, a junção desses genos vai dar origem aí o que a gente conhece como cidades-estados. Lembrando que as cidades-estados elas tinham três pontos principais. Elas tinham que ter uma produção agrícola, ou seja, um território voltado para a produção agrícola. Ela tinha que ter um núcleo urbano bem desenvolvido e tinha que ter uma acrópole, ou seja, aquele centro no qual ele iria desenvolver aí suas ações políticas. Dentre as cidades-estados, no período clássico, a gente tem duas que vão se destacar com mais veemência. Quais são essas duas? Esparta e Atenas. Elas se destacam porque elas, de certa forma, lideram as outras cidades-estados e porque elas duas se opõem às suas organizações, ou seja, a organização de uma é totalmente diferente da organização de outra. Vamos lá ver cada uma, né? Esparta, ela vai ter uma educação voltada para a militarização. Então, Esparta era uma sociedade, era uma cidade-estado militarizada. Então, desde criança, os pequenos eram ensinados para a guerra, né? Então, para guerrear. É importante destacar também que na cidade-estado de Esparta havia uma divisão política, uma organização política e social. Essa organização política e social fazia com que a sociedade ficasse dividida basicamente em três: os espartanos, os periecos e os ilotas. Os espartanos eram aqueles que detinham os direitos políticos e também detinham do poder de guerra, armas, estratégias e tudo mais, e acesso ao exército.
Os periecos eram aqueles que eram livres, porém ficavam submissos, submetidos aos espartanos. Geralmente eram artesãos, né, pequenos comerciantes. E os ilotas eram basicamente os escravos. Né? Lembrando que a escravidão geralmente seria por guerra, né? Pessoas que vinham e perdiam os conflitos eram escravizadas ou por dívida. Dentro dessa perspectiva, Esparta ela tinha uma divisão política também voltada para a oligarquia, ou seja, um pequeno grupo que se encontrava no poder e ele comandava o restante da sociedade, excluindo o restante da sociedade da participação política. Atenas já era diferente, né? Atenas já tinha uma educação muito mais voltada para o conhecimento, para o saber, e talvez por isso eles desenvolveram mais, principalmente, esse caráter político, tá certo? Primeiramente, a gente precisa entender que Atenas era dividida aí socialmente entre cidadãos, aqueles que eram considerados cidadãos, os metecos, que eram geralmente estrangeiros que vinham morar em Atenas, exerciam atividades geralmente comerciais também ou de artesanato, mas eram homens livres, e os escravos. Né? Os escravos, a escravidão também reforça, né? Por dívida ou por guerra. A escravidão por dívida, inclusive em Atenas, foi extinta, aí passou a ser questionada e posteriormente foi extinta também. É importante a gente destacar que Atenas ela teve uma evolução política muito característica. Né? Atenas passou por uma monarquia, passou sempre por essa oligarquia, ou seja, famílias ou grupos estavam sempre no poder, mas Atenas ela chegou ao nível, né, com diversas reformas políticas, aí desde Solon, que era um legislador, até Clístenes, que foi o pai da democracia. Né? Clístenes ele fundamentou tudo aquilo que ia ser base para o pensamento democrático. E como seria essa democracia pensada por Clístenes? Eles acabavam que dividindo a sociedade em dois grupos, né? A Assembleia do Povo, que era uma assembleia que fazia as leis, que fazia a votação, e a Assembleia dos 500. A Assembleia dos 500 ela acabava que sendo uma forma de incluir cidadãos atenienses na participação política, sorteando 500 pessoas que eram consideradas cidadãs para participar ativamente da política, ou pelo menos estar ali nessa participação mais diretamente. Esse meio de fazer política acabou sendo uma característica muito importante para os atenienses, tá certo? Mas lógico que isso não incluía o caráter militar, por exemplo. Eles tinham suas preparações, a gente vai ver um pouco mais à frente. Por quê? Porque alguns conflitos vão surgir durante esse período clássico da história da Grécia. Mas vale salientar que a democracia grega ela não era tão inclusiva como a gente pensa. Né? Talvez ela tenha um caráter também que excluía pessoas. Por exemplo, só eram considerados cidadãos, ou seja, aqueles que tinham direitos políticos de participação efetiva, homens, né? E que esses homens tivessem pais e mães atenienses, ou seja, pais nascidos em Atenas, eles tinham que ser nascidos em Atenas, então estrangeiros estavam excluídos da participação política, mulheres estavam excluídas da participação política e escravo, principalmente, também estava excluído da participação política. Então era uma democracia, mas havia exclusões, né? Não vamos confundir com a democracia atual. Tá? Foi uma base para aquilo que a gente conhece atualmente. Pois bem, eu falei para vocês que essas cidades-estados estavam em lados opostos, até porque tinham características opostas. Porém, elas tiveram que se unir em um determinado período. Que período foi esse? Durante as guerras médicas. Ou seja, a Pérsia, que foi uma civilização que a gente já estudou nesse ano, ela acabou entrando num conflito direto por disputas territoriais com a Grécia Antiga. Então, as cidades-estados da Grécia tiveram que se unir em prol de derrotar a Pérsia. Xerxes, que era o comandante, era o líder governamental da Pérsia, acaba fazendo várias investidas militares contra os gregos. Vale salientar,
As guerras médicas elas foram batalhas, conflitos que aconteceram em diversos pontos da Grécia, mas a gente pode fazer dois destaques aqui. Por exemplo, algo que vai chegar até nós na nossa cultura. Né? Houve uma batalha em específico, a batalha que vai acontecer na região de Maratona, que acaba dando origem a um esporte que a gente conhece hoje como maratona, né? No qual um mensageiro teve que levar uma mensagem entre exércitos aí dos gregos e acabou percorrendo durante esse trajeto 42 quilômetros correndo, né? E morreu. Então, assim, foi uma homenagem criar um esporte em homenagem a esse homem que acabou se sacrificando por um bem maior, que seria aquilo que os gregos estavam imaginando como uma vitória nesse período. Também vale destacar que nas guerras médicas aconteceu aquele episódio que é famoso nos filmes, né, que é o episódio dos 300 espartanos, né, que vão enfrentar o exército de Xerxes, né, o líder, o rei da Pérsia. Porém, vale lembrar também que o filme ele é um pouco fictício, então ele não vai ser não vai seguir fielmente a história, mas ele é bom porque ilustra como foi todo esse conflito durante esse período. As guerras médicas acabaram sendo vencidas pelos gregos, né, devido a essa união entre as cidades e estados, porém foi montada uma liga, uma confederação que foi encabeçada por Atenas. Então Atenas ela montou a Confederação de Delos. A Confederação de Delos era liderada por Atenas e acabou sendo ela a principal responsável por derrotar os persas. E isso acabou crescendo o olho dos espartanos, né, que viram que tinha alguém que tinha um poder militar muito grande e que poderia bater de frente com o seu. Então, Esparta, observando todo esse cenário, montou também o seu grupo. Né? Então, ele chamou algumas cidades e estados e montou aquilo como a gente vai conhecer como Liga do Peloponeso. Esses dois grupos, a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso, estando de lados opostos, acabou gerando o conflito que a gente conhece como Guerra do Peloponeso. É o segundo conflito que eu destaco para vocês desse período. A Guerra do Peloponeso ela vai, de certa forma, ser um conflito que envolve gregos contra gregos. Né? Uma parte liderada por Atenas e a outra parte liderada por espartanos. Isso faz com que a Grécia se enfraqueça. Independente da vitória, né, que em dado momento foi considerada uma vitória ateniense, ela vai fazer com que toda a Grécia perca. Né? Por quê? Porque um lado lutando contra o outro, a Grécia ia se enfraquecendo. Né? As cidades e estados acabavam destruídas, principalmente pela fome, principalmente pelas armas, pela baixa de população, né? Pela destruição de templos, a destruição dos seus traços culturais. E se enfraqueceu tanto as cidades e estados que chegou a um ponto de fazer com que ela fosse facilmente, digamos assim, invadidas por outros povos. E aí destaque para os povos macedônicos, que invadiram primeiramente com o exército de Filipe II, seu rei, e tomaram o território grego, mas tomaram o território grego de uma maneira que fizesse com que a cultura grega permanecesse ali. Então isso é o ponto mais importante para o período que a gente vai conhecer como período helenístico, né? O último dos períodos da Grécia Antiga, da Antiguidade Grega. Durante o período helenístico, principalmente o filho de Felipe II, Alexandre o Grande, que é conhecido aí pelas suas grandes vitórias em batalhas e pela expansão do território grego, né, e território macedônio, no caso, Alexandre o Grande ele faz com que a cultura grega se espalhe por grande parte do mundo ocidental. E essa dispersão da cultura grega vai ser chamada de helenismo, né? Por isso o nome do período ser helenístico. Por que helenismo? Né? Por conta do território no qual a Grécia ficava localizada, era conhecido como Hélade. Né? E aqueles que habitavam a Hélade eram os helenos. Então, quando a cultura helena, a cultura helenística foi espalhada pelo mundo,
pelo mundo ocidental principalmente, a gente vai conhecer como período helenístico, tá certo? Então, é basicamente um resumo, mas acaba que ajudando a vocês, auxiliando para esse conteúdo. Eu espero que tenha auxiliado, espero que todas as dúvidas que possam vir surgir sejam sanadas também.